Décimo vídeo agora falando ainda sobre a cidade de refúgio, sobre Jesus Cristo, a nossa sétima cidade de refúgio, e falando de Pedro. Equiparando as religiões de hoje em a Pedro. Pedro, ele podia errar por amar demais a Jesus. Nós podemos ver como a religião de hoje, elas tratam o amor de Jesus, a autoridade vinda de Jesus, tratam Jesus, digamos assim, equiparando mais ou menos como a força, né? Que Pedro, ele era muito de atitude, né? Enquanto uns não falavam, Pedro falava, agia. Pode dizer que Pedro era sanguíneo, que Pedro era carnal, que Pedro... Só que Pedro tinha atitude. E as religiões de hoje estão tomando atitude, só que não por amar a Jesus, mas muitas das vezes é para tomar o lugar de Jesus. Pedro não. Pedro, ele amava Jesus verdadeiramente. E Jesus via que Pedro não conhecia do amor. Então Deus permitiu que Jesus o traísse para que viesse tratar em Pedro essa atitude dele. Viesse mostrar para Pedro o que é o amor. Jesus conheceu que Pedro sofreria por culpa. Pode dizer que Pedro era carnal, que cortou a orelha do centurião ali que vieram prender Jesus. Pode dizer que Pedro era carnudo. Só que Pedro amava Jesus verdadeiramente, só não estava preparado para a missão. Então, depois que Pedro traiu a Jesus, Jesus mostrou para Pedro o amor. Falou por 3 vezes: Pedro, passei na mesma vez, tu me ama, Pedro, tu me ama por 3 vezes. Então, se Pedro negou a Jesus por 3 vezes, a cura também veio por 3 vezes. Jesus sempre falava: em verdade te digo. Então, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, toda a confirmação que Deus quer dar para nós como pessoa, vem sempre em 3, no número 3 vezes. E quando Deus quer dar uma confirmação, falar com o mundo, com as nações, Deus sempre usou o número 10. Então Deus nunca faz as coisas largadas. Então, assim, o evangelho de Jesus é essa cura ágape. Jesus amou a Pedro e sabia que Pedro amava. Jesus viu a missão de Pedro, antes que Pedro visse, mas Jesus viu que também tinha que dar o amor para Pedro, a ponto dele não querer cortar a orelha do centurião que vinha prender Jesus, mas a ponto dele perdoar, olhar com um olhar de amor, assim como Jesus olhou para Pedro quando Pedro estava negando a ele. Jesus olhou para Pedro com um olhar de amor e de dó e de compaixão, porque Jesus sabe que nós sofremos culpas e Jesus sabe o quanto o peso da culpa nos faz mal. A culpa nos traz doenças terríveis para o nosso corpo. Então, Jesus não queria isso para Pedro, mas sabia que Pedro amava. Por isso, Jesus o curou e o mandou na missão. Porque muitas das vezes Deus nos cura primeiro para depois nos mandar na missão. Jesus não manda nós na missão com trauma, com ferida, porque aquele que está ferido, ele fere. Né? Jesus quer a nossa obediência. Jesus quer a nossa obediência. Como que ele quer a nossa obediência? Através do amor. E não através da culpa, não através de dogmas, de obrigações. Nós não temos que pagar nada por Jesus. Jesus não deu a salvação para nós se nós jejuarmos, se nós exigíssemos. Não, Jesus deu a partir do momento que nós reconhecemos que ele morreu por nós, que ele veio como carne, e que ele é Senhor, todo-poderoso, que ele veio como carne, ressuscitou, como uma semente na terra por 3 dias, e nasceu, frutificando essa igreja que hoje há. Então Jesus é a nossa cidade de refúgio, onde descansaremos com ele eternamente, nos céus, no 7º milênio. Estamos no 6º milênio. No número do homem, número 6. Mas o número de Jesus é o 7, é a perfeição de Deus. Passei mais de 50 anos nesse sistema religioso. Eu caminho desde criança, nasci nessa graça. Já vou fazer 55 anos no mês que vem. Mas me batizei com 12 anos de idade, através do Apocalipse, no amor de Jesus. O Apocalipse pode ser muito forte. Muitos têm medo de ler Apocalipse, mas é o livro que eu li completo. O livro que eu lembro que eu li completo com 12 anos foi ele, porque o Espírito Santo me levou para ele. O Espírito Santo me salvou lendo esse Apocalipse, porque daí eu já não queria mais nada, eu queria só me batizar. Eu queria estar preparado da minha infância para esse dia do Apocalipse. E é o que nós estamos vendo agora, as igrejas vão se fechar, já estamos sendo perseguidos, tem palavras bíblicas que nós não podemos falar, porque iremos presos por falar as palavras da Bíblia. Então nós temos que despertar que nós já estamos no tempo que deveremos estar congregados nesse caminho de refrigério, de abrigo, que é Jesus Cristo no Evangelho. Às vezes, falando de Jesus, seremos presos. Então agora é tempo de lançar a semente nos corações das pessoas e mostrar que o abrigo está em Jesus. O sistema está podre. O sistema hoje, o que era certo virou errado, o que é errado virou certo. Você não vê que nós já estamos já na tormenta, na tribulação, no Apocalipse? Quem anda com olhos vendados, olhando só para aquilo que está perto dele, não olha no sistema todo em volta, onde a religião e a política se misturou, onde as igrejas estão sendo vendidas para políticos. No Brasil nós somos já 50%, mais de 50% já é evangélicos. Então, assim, o sistema já está nos vendendo como moeda de troca. As igrejas, os pastores já estão vendendo a nossa lã, já está vendendo a igreja para políticos, os votos da igreja atrás como moeda de troca. Já está vendendo o púlpito digamos que, direitos políticos. Então, não está saindo fora do sistema, está misturando o sistema podre. O sistema onde tudo começou, onde a igreja estava junto com os reis, perseguindo pessoas que falavam diferente daquilo que eles falavam. Essa igreja vai ser a primeira que vai se juntar com o sistema, que vai trair a verdadeira igreja. Então, se nós estivermos caminhando com essa igreja mentirosa, que troca a placa da cidade de refúgio, que troca os caminhos, que invertem as placas, que diz para você 7 passos para conquistar bens, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Olha, tá igual as outras religiões. Não, você tem que fazer isso para conseguir isso. Não, tem que fazer aquilo para conseguir aquilo. Nossa, você tem que andar por aqui para conseguir aqui. Então, estão trocando tudo. Estão invertendo, estão entulhando o caminho da graça de Jesus. Então, sai enquanto é tempo. A linha Apocalipse diz: sai dela, povo meu.
Sai dela, povo meu. Então, nós temos que nos abrigar em Jesus, dentro do nosso secreto. Como ele falou para mim, em 2024, fevereiro, entra para dentro da tua arca, tua casa, guarde grãos e orações. Grãos terrenos e grãos espirituais, porque haverá fome e guerra na terra. Isso em 2023, quando o Senhor me levou para o monte. 17 meses. Eu falo sobre isso aqui. Então, continuaremos aqui falando dessa cidade de refúgio que é Jesus Cristo, do seu evangelho de descanso, de abrigo eterno. Saia dela, povo meu. Saia do sistema antes que seja tarde, antes que você já esteja totalmente morto através de um evangelho da mentira, um evangelho falso, engessado. No começo eu falei, troquei. Jesus traiu Pedro, mas não, Pedro traiu Jesus.